cumprimentamos nossos amados irmãos com muita alegria, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos das nossas lições CPAD. Chegamos em mais um novo trimestre de 2017, que é o nosso segundo trimestre, onde nós vamos estudar sobre o caráter cristão. Estamos agora iniciando a primeira aula, que nós vamos falar sobre como surgiu o caráter na vida do homem. Nós vamos aprender hoje a degradação do caráter humano, como Deus formou o caráter na vida de Adão e como o pecado tem entrado no meio da raça humana e tem deturpado este caráter na vida dos homens e das mulheres que vieram por todo este mundo. Então, vamos nós para a nossa lição de número 1, falar sobre o caráter. Meus amados irmãos, é com muita alegria que nós damos início ao nosso segundo trimestre, onde nós vamos falar sobre o caráter. Então, o caráter não é hereditário. O pecado também não é hereditário. O pecado, se fosse hereditário, a salvação também seria hereditária. Por essa razão, nós vemos agora que o caráter é formado por Deus dentro do homem com temor e com ensinamento. Isso nós podemos ver logo de início no jardim do Éden. Então Deus fez o Éden no meio da floresta, ok? Havia a vegetação e Deus fez exatamente aqui, no meio da floresta, um jardim onde pôs a mulher e o homem. Mas a Bíblia diz que em certo momento Adão saiu e foi para a floresta, estava exatamente aqui, e a mulher ficou só. Desta forma, nós vemos que a tentação, ela se inicia quando a mulher está sozinha. Quando nós vemos Satanás como forma de serpente, entrando no jardim do Éden para tentar a mulher. E nós vemos que Deus, ele vinha todas as tardes falar com o homem. E quando o homem pecou, quando Deus chegou novamente no jardim, perguntou: onde tu estás, Adão? Desta forma, Adão já no pecado, a sua mulher já no pecado, já não queria mais conversar com seu Criador. Mas o Criador chegava todas as tardes aqui. Deus vinha todas as tardes aqui, no Éden, para exatamente ensinar o homem e a mulher. E era através do ensino divino que Deus ia lapidando, formando o caráter que o homem já havia sido criado santo. Mas é preciso orientações. Deus deu orientação a Adão para cuidar do jardim, para pôr os nomes nos animais que ali haviam. Então, Deus criou um homem com um caráter bom e sendo formado ao longo dos dias da vida de Adão no Éden. Aí nós vemos exatamente com o surgimento do pecado, esse caráter foi manchado. Nós podemos ver que o estudo que nós estamos começando a partir desse novo trimestre é um estudo que vai falar sobre o homem, sobre o pecado e sobre a salvação. Então, nós podemos ver em Romanos, que é o livro que nós entendemos, que vai falar da antropologia, a soteriologia e a armatiologia. São três dentro do livro de Romanos que nós estudamos sobre o homem, o estudo sobre o homem, o estudo sobre a salvação, o estudo sobre o pecado. Então, aqui exatamente,
nós vemos que o pecado entrou no mundo através de um homem, mas Deus, através de Cristo, trouxe a salvação. Aí nós observamos que Deus, ele, ao criar o homem e a mulher, deu leis no jardim. E essas leis eram exatamente para que houvesse uma formação no caráter da vida do primeiro casal. Haja vista que Deus, quando criou o homem, em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, nós vemos que Deus, ao formar o homem, ele disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então nós vemos que o homem foi formado à imagem e semelhança de Deus. A nossa lição vai tratar que o homem é uma imagem. Então, ele sendo a imagem, mostra exatamente o quê? Que no homem, quando Deus fez primeiro a imagem e depois fez a semelhança, isto mostra que há uma espécie de impressão dos atributos da divindade que foram transferidos para o homem. A constituição do homem, ela é tríplice. O homem tem espírito humano, alma e corpo. Quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, nós temos duas coisas aqui. Imagem, 1. E semelhança, 2. Por que nós temos duas coisas distintas? Primeiro, semelhança é espiritual. É isso aqui. Isso aqui é a semelhança. Espírito e alma. E nós temos o corpo, que é a imagem. Porque a imagem, ela é física. Quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, primeiro, Deus projetou o homem antes de criar o homem no Éden. Havia uma projeção de Deus aqui, para criar o homem, para que ele no futuro viesse a existência da raça humana. Então, aqui nós temos o seguinte. Vamos mostrar aqui, nessa parte aqui. Nós temos Deus, ao criar o homem, certo? No projeto, na mente de Deus, no coração de Deus, ele projeta em primeira mão o homem. Colossenses, capítulo 1, versículo de número 16, versículo 15 e 16. Então, quando ele projeta o homem aqui, ele projeta exatamente, primeiro, para ser uma imagem ou para ser uma habitação da própria divindade. Desta forma, a divindade teria um corpo e haveria um só espírito, um só corpo e um só nome. Por isso haveria uma unidade. Então, Deus projetou o homem na eternidade. Aí Deus cria exatamente aqui os anjos. Depois Deus cria a terra, as estrelas, a lua e o sol. O sol, a terra, a estrela e a lua. Depois Deus cria o homem. Aqui nós temos a criação do homem. Mais na frente, através da raça humana, através de uma mulher, vem exatamente um homem perfeito. Este homem perfeito, que é Jesus. Veja o projeto da imagem. A imagem foi pensada aqui e ela nasceu aqui. Ou seja, a encarnação do Verbo. Mas quando Deus fez o homem, já fez conforme a imagem. Esta imagem que já havia sido pensada aqui em Deus. Quando Deus cria os anjos, Deus faz os anjos em classes. E uma das classes é os querubins. Então, nos querubins, nós temos uma das suas faces, face de homem. Olha, irmãos, olha aqui o mistério.
antes de Deus fazer o homem, aqui façamos o homem, a nossa imagem, Gênesis 1:26, Deus já havia feito exatamente na face dos querubins, que são anjos, que foram feitos antes do homem, aqui no Éden. Então Deus havia colocado na face do querubim, em uma das suas faces, uma cara de homem. Então o homem já havia sido pensado antes da criação do homem no jardim do Éden. Deus já havia colocado uma impressão de um rosto de homem em uma das faces do querubim. E a face do querubim como face de homem também prova que Deus já havia pensado antes do querubim ter face de homem, numa imagem que havia também a origem do homem completo, a origem do homem em sua perfeição. Por isso que é chamado de imagem perfeita, que é a imagem que Deus se apresentou na terra através do corpo de Jesus Cristo. Então, aqui é a imagem, o corpo. Por isso que há um problema aqui com as testemunhas de Jeová, com respeito a Colossenses 1:15, porque elas vão acreditar que Jesus Cristo, ele é uma criatura. Mas isso é uma inverdade. Não há verdade em afirmar biblicamente que Jesus Cristo é uma criatura de Deus. O que nós entendemos é o seguinte, que Cristo tem duas naturezas. Antes só tinha uma natureza, a divina. Mas quando ele se encarna, ele agora tem duas naturezas. E na natureza divina, ele nunca foi criado. Ele é em forma de Deus. Então, na natureza divina, ele é Deus. João 1:1, João 1:18. Desta forma, Jesus, estando no seio do Pai, sendo a palavra, Deus queria um corpo. Hebreus 10:5. Um corpo me preparaste. Desta forma, através de Maria, o Espírito Santo traz esta imagem que estava no coração de Deus, vem ao mundo pelo Espírito de Deus aqui no ventre de Maria. E nasce exatamente Jesus como um bebê, ele passa a crescer, ser uma criança, um adolescente e um adulto. E ele morre na cruz do Calvário. Aqui nós entendemos que Jesus Cristo, como a imagem, ele é o primogênito de toda a criação. Antes do homem, antes da estrela dos céus e da terra, antes dos anjos, Deus já havia pensado na eternidade, Deus já havia pensado no corpo, que é imagem de Deus, através de Jesus, que ele veio exatamente aqui, na plenitude dos tempos. Então, meus amados irmãos, Deus fez o homem com a capacidade de, exatamente, de se comunicar com Deus. Aí nós vemos que o pecado entrou no mundo, trazendo exatamente a desordem na criação do homem. Nós vemos que, quando Deus disse que não deveria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e o homem comeu, a mulher comeu, então a árvore do conhecimento, a CBM, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que não poderia ser comida jamais, era uma prova que Deus tinha dado para que o homem fosse fiel, para que não viesse o mal, a existência do mau caráter. E com isso Deus deu proibição de comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o que foi que aconteceu? A prova veio através da serpente. A serpente chegou aqui. A mulher estava só. Vou colocar aqui uma saia nesta mulher. A mulher estava só.
E quando a mulher estava só e falou com o diabo, que estava em forma de serpente, a mulher tinha intimidade aqui, ó, com um cordeiro. Tinha um cordeiro aqui que havia uma amizade com a mulher. Mas só que a mulher deu ouvido exatamente à serpente. E ela disse: a serpente me enganou. Nós sabemos que o homem estava fora do jardim, por isso que ela estava só. E ela comeu do fruto que era proibido, a árvore do conhecimento do bem e do mal. A mulher, muitas das vezes, ela sabe discernir os amigos dos seus maridos. Ela discerne que os amigos não prestam, fulano não serve para ser seu amigo, mas ela não consegue discernir os seus próprios amigos. Deus havia dado um cordeiro de estimação, que era exatamente um animal que estava dentro do jardim e não na floresta. Então, ele estava não no campo, mas em casa. Um cordeiro. E era exatamente se Adão falhasse, porque ele falhou. Adão não resgatou a sua esposa, assim como Cristo resgatou a sua esposa, que é a sua igreja. Desta forma, nós vemos que a mulher, ela fracassou a dar ouvido à voz do diabo. Então a mulher sabe exatamente o que é o engano. Não procure enganar a sua mulher, porque Deus fez ela de uma forma tão magnífica que através da tentação do engano, agora fica mais difícil enganar a mulher. Embora ela tenha caído no pecado, mas há uma espécie de antenas parabólicas na cabeça dela que ela consegue perceber o perfume diferente, aonde você anda. Então isso acontece porque ela conversou com o diabo e ela sabe o que é engano. Ela disse: a serpente me enganou. E foi através de Cristo lá no jardim do Éden, ou seja, quando Jesus ressuscita e vai para o jardim, e naquele jardim ele se encontra com a mulher, a Maria Madalena. E ali restaura o seu ministério, que é exatamente de anunciar as boas novas. A mulher recebeu a notícia errada, que é exatamente a falsidade, o engano, o engodo, o embaraço. Mas quando Jesus se encontra com a mulher, depois da ressurreição, Jesus manda ela levar a notícia correta. E ali a mulher é restaurada. E aqui no Éden a mulher foi condenada. Isso acontece porque Jesus, ele veio restaurar a humanidade. E aqui nós vemos que o mal passou a entrar no mundo, que é chamado de pecado. Então o pecado entrou no mundo, trazendo uma desordem, uma desunião, uma corrupção generalizada. Então, quando ela pegou o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e deu ao seu marido, que ele havia chegado aqui, a Bíblia diz que eles ficaram nus diante de Deus. Eles ficaram nus diante do Senhor. E nós vemos que, ao ficarem nus, eles ficaram com medo, se esconderam. Aqui a árvore do conhecimento do bem e do mal embebedaram eles. Houve uma espécie de carnaval. A primeira festa da carne foi no Éden, quando eles comeram da árvore do bem e do mal e ficaram nus. Da mesma forma, nós temos Noé. Noé plantou uma vinha, comeu e ficou nu. Até hoje, existe o vinho do mundo, que a Bíblia diz que a contenda. O pregador, o cantor que é enviado às missões, ele não pode andar só, por causa do vinho do mundo. Moisés, ou seja, Noé, ao plantar a vinha e comer da fruta, também assim como eles comeram, ele entrou sozinho na tenda e a Bíblia diz que ele ficou nu, porque ele estava só. Não fique só, estava só. Não fique só, estava só. Por que você vai pregar só? Vai viajar só? Cuidado para se não despir, porque
É aqui aonde o diabo ataca, quando está só. Jesus estava só e o diabo atacou na tentação do deserto. Por 3 vezes queria que Jesus desistisse da salvação da humanidade. Então, meus amados irmãos, aqui nós vemos que com a degradação da raça humana, Deus traz um juízo máximo, que é a morte. Então vem a morte para a raça humana. A morte foi o juízo máximo de Deus dado ao homem. Deus poderia ter trazido aqui doenças, depois a morte, mas Deus trouxe logo a morte. E a morte começou a reinar. Ela começou a reinar de Adão até Moisés. É aqui que nós vemos, meus irmãos, que Deus, ele se arrepende de ter criado o homem. Deus até interfere para poder restaurar o mal que havia, para tirar este mal que estava na raça humana. Deus, ele, através do dilúvio e Noé e a arca, Deus, ele procura consertar a raça humana para tirar o pecado. Mas depois exatamente depois daquela arca, daquela enchente, do dilúvio, o Noé e a sua família povoaram a terra e veio novamente a degradação do homem através dos filhos de Noé, de Cão, tá certo? E nós vemos mais na frente Lameque. Então, a lição vai falar sobre, primeiro, Caim, depois Lameque. Veja, meus irmãos, a degradação na vida de Caim. Deus, ao criar o homem, fez santos e bons, mas com a escolha humana de querer praticar o pecado, acontece a degradação moral, física e social. Então, nós podemos ter um costume, e este costume vira um hábito, e este hábito vai virar uma cultura. E nesta cultura nós temos a formação da sociedade. Então, o caráter, ele é formado exatamente por 2 coisas. Primeiro, o temor. Segundo, a educação. Então, como é formado o caráter aqui, ó? O caráter é formado através do temor e da educação. Como assim? Primeiro, nós temos aqui 3 fontes para ser gerado o caráter. Então, o caráter é gerado por 3 fontes. O temor a Deus e a educação que vem de Deus, o temor aos pais e a educação que vem dos pais, e o temor às autoridades. As autoridades que vêm através dos professores e das autoridades constituídas em nosso país. Se nós temos temor a Deus, quanto maior for o temor, maior será o nosso caráter. Entendeu? Quanto maior nós temermos a Deus, que é o princípio da sabedoria, maior terá nós um caráter santo, justo, diante de Deus. E assim, os nossos pais também, ele pode deixar uma herança que na educação. Por exemplo, se seu pai, ele tem o costume de comprar e o hábito de pagar, esse costume é bom, um hábito bom. Então, ele pode exatamente trazer um espelho para os filhos, que é um ensinamento daquilo que ele já fez, trata-se de um modelo, e agora os filhos passam a fazer a mesma coisa que os seus pais fizeram.
Então nós podemos ver aqui que o caráter ele é formado através do ensino e também daquilo que se faz. Por isso que a Bíblia diz: ensina o teu filho no caminho que deve andar, porque quando ele crescer, não esquecerá dele. Aqui nós temos exatamente que a morte foi a punição máxima que Deus deu ao homem no pecado. Mas a morte reinou de Adão até Moisés. Mas Deus queria restaurar o caráter do homem que estava mal. Aonde? Em Caim, em Lameque e entre outros. Mas a nossa lição vai trazer aqui esses dois homens que tinham mau caráter. Tá certo? A Bíblia diz que Caim matou a seu irmão Abel. Desta forma, Caim, ao matar seu irmão Abel, o seu pecado e todos os pecados que Caim cometesse já estava determinado na morte que Adão já havia recebido antes. E Deus disse que todos, depois de Adão, receberiam a mesma sentença, a morte. A morte, meus irmãos, estava lá na frente, porque a morte é um juízo. Desta forma, a morte, ela veio para o Éden. Então, a morte, ela veio para o Éden. Deus pegou a morte que estava bem aqui, lá depois do milênio. Depois do milênio, aí nós temos aqui a segunda morte. Nós temos aqui o juízo do trono branco. Como Adão pecou aqui, Deus pegou aqui a morte, que é o juízo, e trouxe para cá, para o Éden. Então, a punição máxima, pena de morte, o homem sofreu de imediato. Como Deus queria restaurar o homem, e a morte agora reinava de Adão a Moisés, então a morte aqui, ó, a morte com o pecado junto, quem poderá vencer? Um sócio muito forte entre morte e pecado. Agora Deus, ele tenta barrar os pecados para que o homem pudesse viver. Deus, ele coloca exatamente aqui uma lei, que é chamada Lei de Moisés, para que a morte fosse freada, houvesse freio na morte. Tá certo? De alguma forma, os homens, eles poderiam receber a lei, porque a lei reflete o caráter de Deus, que é não matar, não roubar, não adulterar. Então a lei, ela é boa, disse Paulo, mas ela nunca levantou ninguém. Embora ela possa conduzir a Cristo e Cristo a Deus, a lei se viu como um professor, um guia e um mestre para nos levar ao Criador. E esta era a função da lei, mostrar que o homem estava errado. Desta forma, quando o homem pecasse aqui em Adão, Caim pecou aqui, Caim já tinha a mesma sentença de Adão, que é a morte. A mesma sentença. Então Caim pecava, vivia 800 anos, 900 anos, os homens daqui, antes da lei, os homens viviam 800, 900 anos, mas eles não morriam porque não tinha lei para condená-lo. Desta forma, a morte vinha de uma forma condenatória em Adão. Então, todos iam morrer em Adão. Mas era uma injustiça. Por quê? Porque Lameque, que a nossa lição vai falar, conforme está escrito em Gênesis capítulo 4, versículo 23, ele matou
um homem adulto, matou um jovem e ele disse: quem vai me matar por isso? Se Caim recebeu de Deus que quem matasse Caim seria castigado 7 vezes, eu digo que quem matar Lameque será castigado 70 vezes 7. Desta forma, a morte reinava. Ele matava quem queria, Lameque, Caim. Matava as pessoas de uma forma brutal, porque eram os poderosos daquela época. Então, os filhos dos pobres que não tinham exatamente poder social, econômico, estavam debaixo dos poderosos. E ali Lameque matava quem quisesse, como matou um jovem, como matou um adulto. E aí, quem vai deter Lameque de matar? Deus viu que isso era uma injustiça. E Deus tinha que acabar exatamente com essa injustiça. Como? Trazendo a lei. Então a lei dizia: olho por olho, dente por dente. Lameque, mate agora. Adultere agora. Lameque não poderia mais adulterar, porque a lei agora matava Lameque, apedrejado. Lameque não poderia matar mais um homem, porque ele seria morto. Então, de uma certa forma, a lei trouxe justiça. Então, a lei trouxe justiça. E a primeira justiça que nós temos na Bíblia aqui, na época da lei. Porque lá na graça, nós temos uma segunda justiça, que é a justiça da fé. Isso nós podemos ver exatamente aqui na Bíblia, quando nós encontramos essas duas justiças que nós temos em Romanos. Vejamos Romanos capítulo 10, versículo 5. Porque desta justiça que é pela lei, Moisés profetizou assim: o homem que cumprir estas coisas, estes juízos, viverá por eles. Mas a justiça que é pela fé, então nós temos duas justiças. A justiça que provém da lei e a justiça que é pela fé, que veio através de Cristo. A justiça que é pela fé diz: não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer de lá a Cristo. Ou quem descerá ao Hades? Isto é, para reviver a Cristo dentre os mortos. Então nós vemos que a justiça no tempo da lei, ela trouxe exatamente para frear o pecado. Desta forma, quem pecasse teriam regras e leis para punição de todo pecador. Então, a lei trouxe exatamente o quê? A Bíblia diz condenação. Como? Ela veio imputar pecados. Antes da lei, ninguém tinha pecados imputados. Antes da lei, os pecados já eram imputados em Adão. Então todos iam morrer, não por causa do seu pecado individual, mas por causa de Adão. Então Deus viu que isso era injustiça. Então Deus colocou uma lei para imputar o pecado individual. Então, o pecado agora será castigado individual. Ou seja, nós temos agora duas sentenças. A sentença em Adão e a sentença individualmente no homem. Caim pecou agora, será morto. Lameque pecou agora, será morto. Porque a lei veio para exatamente frear o pecado. Mas Deus colocou uma cláusula no meio da lei, no meio. Por quê? Porque o homem tinha que se aproximar de Deus. Como a lei é uma espécie de guia de mestre,
e revela o caráter de Deus, então a lei, conforme o que nós vemos exatamente lá em Levítico, no capítulo 18, você pode aí conferir na sua Bíblia, no capítulo 18, versículo 5, diz: cuidareis de cumprir as minhas leis, porque o homem que cumprir viverá. Eu sou o Senhor. Então Deus havia dito que no meio da lei, se aquelas pessoas que, ao tentarem cumprir e ficassem guardando os mandamentos, ele não morrerá. Então a morte teria fim através do cumprimento da lei. É claro que não há nenhum homem que não peque. Todos os homens pecaram. E a lei foi dada para ser cumprida. Mas os homens não puderam cumprir por causa de serem pecadores. Mas quando Deus deu a lei, Deus sabia que a imagem que foi criada na mente de Deus tornaria-se na terra um homem perfeito, sem pecado. E assim, Cristo, ele cumpriria exatamente a lei, 100%, não pecando. Desta forma, ele mataria a morte, exatamente na cruz do Calvário, onde foi que aconteceu a morte da morte. Então, Cristo cumprindo a lei, prova que ele não pecou. Se ele não pecou, é injusto ele morrer. Mas como ele morreu, mas não pecou, e é injusto isso, ele tem direito, Cristo, de ressuscitar dos mortos. E foi isso que aconteceu. O Pai tinha que enviar alguém para cumprir a sua lei. Desta forma, viver, porque só Cristo cumpriu a lei e viveu. Só Cristo cumpriu os mandamentos de Deus e ressuscitou dos mortos. É como se fosse uma carreira. Nós temos aqui, uma carreira. E aqui no final da carreira, nós temos o fim. Então Cristo e todos os homens entraram nesta carreira. Todos os homens, e os homens falhavam, porque eram pecadores. Cristo foi até o fim da carreira. E somente Cristo passou e chegou no final da carreira. E no fim da carreira tem um prêmio. Qual era o prêmio? A ressurreição dos mortos. Só Cristo ressuscitou dos mortos sem pecado, com a glória do Pai. Com isso, a lei, ela perde a sua função no quesito de justiça. Por isso que a justiça hoje não provém da lei, mas provém da fé. Porque Cristo, quando cumpre a lei, então essa carreira aqui, que é a da lei, ela não existe mais. O prêmio da ressurreição, Jesus já levou. Então nós vemos que não há mais carreira da lei. Cristo, ao cumprir a lei, cumpriu todas as coisas por nós. Desta forma, quem quer cumprir a lei, ele está entrando exatamente aqui em uma corrida sem prêmio, porque Cristo já levou o prêmio. Desta forma, todos os que querem ser vencedores hoje, quem quiser ser vencedor, tem que andar por fé. Glória a Deus. Sim, é através da fé que nós adquirimos a nossa salvação. Cristo foi o vencedor. Nós somos os torcedores, que pela fé nós estamos junto com Ele. E a Bíblia nos mostra isso. Em Romanos, quando nós somos batizados nele, por meio da sua morte, nós entramos no corpo e assim nós temos exatamente a nossa justificação. Porque quando Cristo morreu na cruz do Calvário, pela fé, nós estávamos lá, sendo
os seus verdadeiros torcedores. E pela fé ele venceu e nós vamos vencer também. Então Jesus, cumprindo a lei, trouxe uma verdadeira justiça, a justiça pela fé. Desta forma, a salvação veio para todos os homens que estão no pecado. Agora nós vamos ver, meus irmãos, a redenção que está em Romanos, no capítulo de número 8. Romanos, no capítulo de número 8, onde nós temos a afirmação de que Jesus nos trouxe uma eleição perfeita e poderosa. Aí nós temos aqui Romanos 8 e 29. Vejamos. 8 e 29. Porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, para que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Versículo 28 diz o seguinte: e sabemos que todas as coisas conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados pelo seu decreto. Versículo de número 30. Aí nós temos: e aos que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a este justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Aí nós temos aqui, chamou, certo? Predestinou, conheceu, justificou e glorificou. Aqui nós temos exatamente o que é eleição. O que é eleição? É 1, 2, 3, 4, 5. São 5 coisas. Eleição é Deus conhecer, Deus chamar, Deus predestinar, Deus justificar e Deus glorificar. Isso nós podemos ver em toda a Bíblia. Primeiro, a predestinação, ela vem de 2 palavras. Predestinado. Que é diferente de eleição. Primeiro, a eleição é um conjunto. Isso todo. A predestinação é um requisito dos 5 para a eleição. Então, se eu estou predestinado, eu estou pré. A Bíblia não diz que eu estou destinado. É diferente. A pessoa está predestinado, ou seja, ela está se preparando para o destino. A pessoa está aqui é um preparo, como se fosse assim, vamos dizer, um pré-natal. Ainda a criança não nasceu, então ela está pré. Há um preparo para que venha o nascimento da criança. Então aqui nós temos pré, depois destinado. Então, quem está destinado, aí sim, sem pré, quem está destinado é igual ao que está eleito. Mas a Bíblia não diz que nós estamos destinados. Porque se nós estivéssemos destinados, Deus não nos teria dado livre arbítrio. Então, Deus não nos deu uma destinação quando nós nascemos. A placa, inferno para uns e céu para outros. Deus não é injusto. Deus deixou livre-arbítrio para ele escolher entre o inferno e o céu. Então, é o homem que faz a escolha pelo livre-arbítrio. Assim, conforme nós temos, Deus nos conheceu, chamou, predestinou, justificou e glorificou, aí nós temos aqui a eleição, conforme nós temos em Romanos capítulo 8, versículo 28, 29 e 30. Então, Deus, ao conhecer antecipadamente, que nós temos aqui a presciência,
de Deus, pré-ciência, um conhecimento antecipado. Então Deus conhece antecipadamente todos os homens que pelo seu livre-arbítrio decidirão entre inferno e céu. Então, a presciência não nos tira o livre-arbítrio. Ela não tira o livre-arbítrio. A presciência de Deus, ela serve para usar a sua misericórdia. Glória a Deus. Então, a misericórdia de Deus é usada aqui no livre-arbítrio, porque o homem, ao escolher o mal, ser um mau caráter e querer fazer o mal para ir para o inferno, pela escolha do mal que ele quis fazer, o que é que acontece? Ele vai para o inferno, mas Deus sabe que ele vai para o inferno. Então a misericórdia dele mostra aqui, antes do inferno, um buraco, que ele vai cair dentro, que vai bater no inferno. Então Deus mostra aqui uma solução. Deus disse, meu filho, está aqui um caminho, venha por esse caminho aqui, que eu vou te mostrar a saída. Então, a saída, Deus mostra a ele. Mas ele não quer a saída. Ele continua indo para o buraco e cai. Então, Deus não é culpado da decisão dele. Deus deixou ele decidir para se desviar do buraco. Então, a presciência de Deus é exatamente para ele usar de misericórdia para com as suas criaturas. Então, meus amados irmãos, aí nós temos exatamente a redenção quando Deus criou os homens. A redenção dos homens. Aí nós temos exatamente aqui, diferente dos anjos. Os anjos não têm redenção, os que pecaram. Nós vamos agora falar uma coisa bem séria. Os anjos foram criados imortais. Imortais. Desta forma, dos anjos, quem pecasse, já estava destinado. Então, os anjos já foram criados no seu aspecto final da imortalidade. Pecou, já é eternamente pecador. Não existe morte de Cristo na cruz para eles, não existe redenção, parente remidor, não existe salvação para os anjos. Os anjos pecaram, e os que pecaram são pecadores eternos, por isso que a Bíblia fala sobre os demônios, que são anjos caídos, que saíram do céu. Então, uma terça parte dos anjos, uma terça parte dos anjos pecaram, ficaram demônios. E 2/3 parte dos anjos estão no céu hoje. Então, desta forma, como os anjos já passaram pelo período de eleição, por causa da decisão que eles tiveram com livre-arbítrio, que os anjos também tinham livre-arbítrio. Porque quando Lúcifer pecou, ele levou consigo a terça parte dos anjos. Mas os que não pecaram e não deixaram o céu e disseram que o Senhor é Deus e o Senhor é Senhor e ficaram com ele lá no céu, nós vemos que eles foram eleitos por Deus. Por isso que Pedro vai falar sobre os anjos eleitos. Aí, hoje no céu, os que estão eleitos já estão eternamente guardados para nunca mais pecar. Agora, falta a nós. Os anjos já passaram pelo processo da eleição. Já estão no estágio final. Anjos eleitos e anjos não eleitos. Por causa da decisão que eles tiveram de seguir a Jesus como capitão do exército do Senhor. Desta forma, não seguindo a Lúcifer. E assim Deus elegendo os anjos fiéis e ficaram com ele até hoje, para sempre, para nunca mais pecar. Hoje não existe mais anjos tornando-se demônios. Isso já é passado. Já está determinado que os anjos eleitos fiquem no céu para sempre. E os anjos que pecaram hoje são demônios e irão para o tormento eterno, no juízo final. Agora nós temos
Os homens estão no processo da eleição. Tá certo? Os homens hoje ainda não são eleitos. Só serão eleitos através destas 5 coisas, 5 palavras. A última é glorificou, ou seja, o corpo glorificado através da ressurreição ou do arrebatamento. Aí nós temos aqui a glorificação do corpo. Assim terá eleição completa, para nunca mais morrer. Então, o homem foi criado aqui, mortal. Sim, Deus criou o homem mortal pelo simples fato, para que ele escolhesse a árvore do conhecimento, ou seja, a árvore da vida. Ao comer da árvore da vida, o homem já determinava a sua eleição. Desta forma, o homem nunca mais pecaria, porque ele, ao comer da árvore da vida, seria exatamente aceitar Jesus hoje e ter a glorificação através da vinda de Jesus, ressurreição dos mortos e também arrebatamento. Desta forma, quando o homem pecou, todos os homens pecaram. Então, todos, 0% não passou na prova. Ou seja, os 100% se perderam. Como todo mundo pecou, Deus não fez o homem no seu estágio final de imortalidade. Por isso que o homem foi feito mortal, para receber segunda chance. Veja que Deus é sábio. Deus não faz o homem imortal logo de início, porque ao decidir os 100% não querer a árvore da vida, mas comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, os homens agora seriam pecadores eternos iguais aos anjos, se eles fossem imortais. Então, quando Deus criou um homem mortal, dá a ele uma segunda chance quando Deus expulsa o homem do Éden, ao vesti-lo daquela pele, daquele cordeiro, que era amigo daquela mulher chamada Eva. Então, o primeiro animal de estimação que representava na vida do homem a redenção era o cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Mas hoje o homem caído, o seu animal de estimação não é mais o cordeiro, é o cachorro, que até diz que é o melhor amigo do homem, que é o símbolo da imundícia. Todos nós conhecemos. Imundícia sexual. O cachorro, ele é o símbolo disso. Então, o homem caído, ele tem exatamente o seu amigo de estimação. Mas o homem santo, o homem de Deus, ele tem o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aqui nós temos que quando o homem pecou 100%, todos os homens pecaram, só tinha um meio para resgate. Qual era? Através da promessa em Gênesis 3:15. Para quê? Para que o homem agora pudesse reverter a situação e tivesse eleição depois da morte, pela ressurreição do seu corpo. Eva, ao pecar e ao receber a sentença máxima, que era a morte, ela poderia ter ressuscitada como? Se Adão tivesse se entregado por ela, assim como Cristo se entregou pela igreja. Teria recuperado a raça humana. Desta forma, Cristo morrendo por todos nós, e nós agora crendo na promessa que Ele nos fez, e de nos levar para a glória celestial, através das 5 palavras, Ele nos conhecendo, chamando, predestinando, justificando e glorificando, nós agora teremos a eleição, iremos para o céu, para nunca mais pecar. Este é o estágio final. A eleição da igreja. Quando a igreja estiver no céu, já eleita, ela nunca mais pecará. Nunca mais se desviará. Não haverá mais desviados. Não haverá mais pecados. Não haverá mais separação. Por causa que nós fomos eleitos
por Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, meus amados irmãos, chegamos no final da nossa aula. Pedimos que a bênção de Deus seja em sua vida, para a glória de Deus, nosso Pai. Ficamos com Deus. Até a nossa próxima aula, lição de número 2. Você não pode perder no nosso canal aqui da nossa Escola Bíblica Dominical. Amém.